Olá pessoal do Boteco, depois de 4 corridas, 3 vencedores diferentes e muita correria pra mim, eu tô aqui de volta pra falar pra vocês sobre o GP do Azerbaijão. E também uma expectativa do que esperar agora para Barcelona e para o restante da temporada. Eu falei com o Sérgio antes, eu vou explicar por que eu sumi, por que eu só fiz uma análise antes do GP da China e depois acabei sumindo aqui do canal. É porque pra mim, vocês podem até perceber pela minha voz, provavelmente eu vou tossir no meio do programa algumas vezes. Foram 6 semanas meio malucas. Nessas 6 semanas eu estive em 8 países diferentes. Porque eu tomei a decisão, começo da temporada é meio maluco, você vai primeiro para Austrália, depois para o Bahrein, depois para a China, depois você tem que praticamente voltar para perto do Bahrein, relativamente perto do Bahrein, ali para Baku. Eu resolvi não me basear em lugar nenhum. Durante essas 4 etapas, ficar meio itinerante aí pelo mundo. Então, eu fui, depois da Austrália, fui para Nova Zelândia. Depois da Nova Zelândia, eu fui pro GP do Bahrein. Do GP do Bahrein, eu já passei 2 dias em Xangai, olhando, vendo um pouco como é a cidade, né? Como eu contei para vocês, o circuito de Xangai, na verdade, ele não fica em Xangai, ele fica numa cidade próxima. Depois, na quarta-feira, eu fui para Jiading, que é a cidade onde fica o circuito da China. Depois, no domingo à noite mesmo, eu já voei para Amman, na Jordânia. Na Jordânia, eu dormi no meio do deserto, andei de camelo, depois eu fui para Petra, cruzei a fronteira andando para Israel e fiquei 5 dias em Israel, na Palestina também. Então, você vai para igrejas, vai para Muro das Lamentações, faz um pouco de turismo religioso, apesar de não ser religiosa, mas é muito interessante você estar nesse lugar do mundo. E depois fui também para a Palestina e você tenta entender um pouco da complicada situação daquela região. Eu desisti, eu achei que eu poderia encontrar uma solução para aquilo, mas não, eu acho que não tem solução para o conflito ali na Palestina e Israel. E depois, ufa, né, fui para Baku, cheguei em Baku na terça-feira, então tive a chance também de andar um pouco pela cidade, um pouco mais do que das outras vezes, né, porque eu geralmente chego em cima para a corrida e saio em cima também, e eu tinha um pouco de preconceito com Baku, mas ano após ano vai melhorando. Acho que não só para mim, como também para todo mundo da Fórmula 1, cada vez gostando mais de estar em Baku. E Baku também está dando várias corridas muito interessantes pra gente, né? Já foi comentado muito no meu blog, já falei bastante sobre o GP em si. Eu queria colocar com vocês alguns pontos sobre o que esperar a partir do que a gente viu em Baku. Primeiro, em relação à Mercedes. Já no sábado, os 2 pilotos estavam falando que sim, a gente não resolveu, mas o carro melhorou muito na questão dos pneus. E também em relação à corrida, foi uma pergunta que eu fiz pro Bottas no sábado. Eu falei, olha, vocês deram uma melhorada no equilíbrio do carro, que dava para ver na sexta-feira, os dois estavam com muita dificuldade de guiar o carro, e no sábado isso melhorou bastante. E o Bottas explicou que era uma questão de acerto mesmo do carro, não era alguma novidade que eles tinham levado, mas o Hamilton tinha explicado antes, tem mais ou menos umas 10 combinações diferentes de coisas que a gente pode fazer para melhorar o carro, que a gente tem que achar o caminho certo para conseguir chegar nisso, né? E pelo visto, pelo menos em Baku, é uma pista bastante específica, condições muito específicas, que estava mais frio do que o normal. Quando terminou a corrida, estava mais ou menos uns 15 graus, 14 graus, e pra gente a sensação era de muito menos por conta do vento. Então é bastante específico o Baku, mas eles ficaram contentes com o caminho que eles adotaram lá, então já começando a entender. Mas uma prova muito importante para ver se eles realmente se entenderam com os pneus vai ser em Barcelona, e no final do vídeo eu vou explicar por quê. Indo agora para a Ferrari, a legalidade do carro da Ferrari está na mira da FIA. Tudo começou com uma peça que tá na traseira do carro da Ferrari, e os rivais viam aquilo e pensaram, isso aqui tá levando o gás do escapamento para cima, para a asa. Isso é o único motivo pelo qual essa peça vai estar aqui.
eles começaram a pensar, então tá, eles estão usando gases do escapamento para ajudar aerodinamicamente a asa traseira. Isso só pode ser feito de uma maneira que vai realmente ajudar o carro se esses gases fossem levados à asa o tempo inteiro. Então, quando o piloto tira o pé do acelerador, ainda assim esse fluxo continua. E aí as equipes pensaram, mas como que eles estão fazendo isso? Porque para manter esse fluxo energético passando pelo motor e passando pelo escapamento, eles estariam perdendo alguma coisa na bateria, né? Outras equipes estariam fazendo a mesma coisa, mas o problema delas fazerem isso é perder potência, porque vai estar gerando, as baterias vão estar gerando energia e essa energia vai ser levada ali para a asa, e quando o piloto colocar o pé de novo, ele não vai ter tanta potência como antes. E aí começou uma outra discussão, será que o motor da Ferrari está gerando mais energia do que eles podem, né? Existe um limite de 4 megajoules do MGUH por volta, e começou a se imaginar que a Ferrari talvez tivesse um sistema ilegal justamente para manter esse fluxo de energia rodando o tempo inteiro para usar aquele efeito aerodinâmico na asa. Por conta disso, a FIA mandou aquela carta, esse é o procedimento normal da FIA, assim, então mostrem pra gente todos os softwares de vocês, mostrem exatamente o que vocês estão fazendo com a energia, vamos ver se tem alguém fora do regulamento. Eles pedem para todos, né, para todas as fornecedoras de motor, e daí eles veem quem é que tá, logicamente eles estão olhando o motor da Ferrari, pedem para todas, e aí vai ter uma decisão. Geralmente o que acontece na Fórmula 1, né, nesses casos, não é desclassificação, ou perda de pontos ou algo do tipo, é simplesmente a FIA falando, olha, a gente viu o que vocês estão fazendo, isso não é legal, e na próxima vez vocês vão ter que voltar o regime energético anterior. Isso pode ser um problema grande para a Ferrari se for confirmado que isso realmente está acontecendo. Já para o lado da Red Bull ficou um pouco para trás durante o GP do Azerbaijão, mas nos treinos livres eles apareciam como a equipe com o melhor ritmo de corrida. A temperatura pode ter atrapalhado a Red Bull, mas o que existiu em Baku, e é por isso que eu peço para vocês não desistirem da Red Bull como talvez candidata ao título, e até a gente vai ter uma visão melhor disso na Espanha, é que o circuito do Azerbaijão ele é muito duro para os motores, justamente na recuperação de energia. Todos os motores lá em Baku sofrem algum nível de derating. O derating é o seguinte, o motor está pedindo mais energia, mas o próprio circuito ele não tem muitas freadas, ele não tem muitos momentos de recuperação de energia, ou seja, fica faltando, fica um saldo negativo aí na bateria de todos os motores. E o motor Renault ele tem essa recuperação de energia pior do que o Ferrari e do que o motor Mercedes. Então ficou muito claro durante a corrida que o Verstappen e o Ricciardo eles não tinham tanta bateria para usar durante as voltas, justamente por essa questão do motor Renault. Mas aí você pode pensar, mas quem que foi o mais rápido no speed trap na classificação? Foi o Daniel Ricciardo. Teve a ver com o vácuo que ele conseguiu pegar durante a classificação, mas também teve a ver com a própria configuração de asa da Red Bull. A Red Bull estava usando uma asa bem baixinha, estava usando um carro com pouco arrasto, e até isso acabou sendo um fator muito importante no acidente do Ricciardo e do Verstappen. Então eles tentaram, com o acerto do carro, dar uma aliviada aí no motor Renault, que estava deixando a desejar. Então é uma coisa muito específica do Azerbaijão. Eu acredito que a gente vai ver uma Red Bull mais forte, com os pilotos, acredito eu, ainda lutando entre si. Eu não acho que eles vão tirar isso, até porque não está muito claro quem vai ser o melhor piloto da Red Bull esse ano. O Max começou muito mal, mas ele é efetivamente mais veloz do que o Ricciardo, então eu acho que é muito cedo para a equipe tomar qualquer tipo de decisão. Eles vão ter que deixar os dois pilotos livres para lutar, eles não têm muita saída nesse sentido. Ainda bem. Mas embaixo no pelotão a gente teve a Force India, como no final das contas acabou sendo a quarta melhor equipe,
mas é uma coisa bastante específica de Baku. Eles sempre foram muito bem em Baku, ainda que seja um carro que, como eu já comentei anteriormente, eles estavam atrasados com o projeto do carro no começo do ano, o carro não estava pronto para começar a temporada, então a expectativa é de que eles cresçam bastante ao longo do ano. Eles estão trazendo peças novas, coisa pouca, né? Coisa revolucionária em cada etapa. E na Espanha eles devem trazer um pacote muito grande, mas todo mundo deve trazer um pacote muito grande. Por outro lado, a Renault, que é a equipe que seria a quarta equipe, que estava sendo a quarta equipe em todos os GPs, ela tem o motor Renault, claro, então ela teve em Baku os mesmos problemas que a Red Bull. Enquanto isso, a gente viu o Leclerc como piloto do dia, merecido. A Sauber trouxe algumas novidades para Baku, mas só o Leclerc conseguiu andar, né? E ele é um piloto que ele cresce muito em pistas de rua, então eu acho que a gente pode esperar uma performance similar dele em Mônaco, por exemplo, mas acho que foi um caso mais do piloto tendo um ótimo final de semana, se encontrando com a pista, do que a própria Sauber realmente andando tão bem para andar em sexto lugar. Por outro lado, teve eu sempre chamo a Mercedes de McLaren. Isso tem a ver desde que o Hamilton saiu da McLaren e foi para Mercedes. Eu sempre escrevia Lewis Hamilton, piloto da McLaren. Demorei anos para parar de escrever isso, até que eu comecei a confundir as equipes. É culpa do Hamilton isso aí, tá? A McLaren teve um final de semana muito ruim. Um final de semana que eles mostraram justamente que o carro tem uma deficiência, tem um excesso de arrasto. Então é um carro que gera bastante pressão aerodinâmica, e isso já estava acontecendo nos últimos anos. Então é um carro que andava muito bem, por exemplo, em Mônaco, em Budapeste, até mesmo em Singapura, mas um carro que gera muito arrasto. Isso não é bom, né? Porque em todos os GPs em que a gente tiver alguma reta maior, isso acontece muito no campeonato, eles vão ficar para trás. E aí a gente viu, né, que a culpa não era totalmente do motor Honda, não era só o motor. Um carro de Fórmula 1 andar bem de reta não é só motor, também tem muito a ver com aerodinâmica. Então a McLaren já está falando em fazer algumas mudanças no carro. O Alonso reclamou, falou: não, eu acho que melhor, se a gente for perder pressão aerodinâmica para ganhar em reta, eu prefiro continuar assim. Então a McLaren, no momento meio perdida, acabou de demitir o Tim Goss. Para muita gente demorou para demitir o Tim Goss. Muita gente já começa a falar que o próximo é o Eric Boullier. Então a McLaren num péssimo momento e sem muita luz no fim do túnel. Eu prometi para vocês que eu ia falar por que a Mercedes vai ter uma prova muito importante em Barcelona. É o seguinte, Barcelona pode ser uma prova muito interessante dependendo da temperatura de pista, da temperatura do asfalto. Por enquanto, eu estava olhando a previsão do tempo, é de chuva para o sábado e de tempo nublado para o domingo. Está muito longe ainda, então isso pode mudar, mas se o sol aparecer forte no domingo, até mesmo no sábado em Barcelona, pode ser muito interessante. Por quê? A Pirelli escolheu super macio, macio e médio para esse GP. Efetivamente são 2 degraus acima, né? 2 degraus mais macios do que o ano passado, porque tem a escolha em si é um degrau acima, e também tem a diferença entre o composto do ano passado e desse ano. Então eles arriscaram, entendendo que, como teve uma recapeação do circuito, ele perdeu a característica de ser um circuito abrasivo. Era sempre um asfalto muito complicado, porque era o asfalto abrasivo e algumas curvas, a curva 3, por exemplo, colocavam muita energia no pneu, então sempre a Pirelli colocava o duro, o médio, e agora foi recapeado o circuito, e eles colocaram aquele asfalto liso, aquele asfalto bastante liso, que é o mesmo asfalto da Áustria, por exemplo. Esse asfalto muito liso é uma mesa de sinuca, seria melhor para os pneus, causaria menos desgaste de pneus, porém ele é mais escuro, ele é bem mais escuro. Então, se tiver sol, claro, a temperatura de pista vai subir muito mais do que subia antes. E o problema da Mercedes é de superaquecimento de pneu, e se tiver a temperatura muito alta, eles vão sofrer bastante. E então por isso eu digo que vai ser uma prova
muito interessante para Mercedes. Barcelona também vai ser uma pista importante para a gente tentar finalmente ver qual é a ordem das equipes, né? Porque cada hora aparece uma equipe parece estar um pouco melhor, mas o que a gente viu até agora que deve ver em Barcelona também é o equilíbrio. Eu tava pensando que em 2014, 2015, 2016, a Mercedes só perdia alguma corrida se alguma coisa desse muito errado. E hoje não, né? Hoje, mesmo que a Ferrari aparente ter um carro um pouco melhor, um conjunto um pouco melhor do que os demais, são detalhes que podem fazer, detalhes principalmente de estratégia, que podem fazer a equipe perder completamente, perder a corrida, né? O que a gente viu nos últimos 2 GPs, né? Um safety car pode mudar a história da corrida e a vantagem que a Ferrari tem não é tão grande para que eles consigam ainda assim vencer. E a tendência é que isso continue e pra gente não podia ter um cenário melhor, né? É um cenário para quebrar a perna de comentarista, mas é isso que é bom, é isso que a gente quer. Então, expectativa grande pro GP de Barcelona. Eu estou no Brasil no momento, viajo na terça-feira para lá e depois de Barcelona, eu prometo, eu volto aqui para encontrar com o pessoal do Boteco e vai ser assim após todas as corridas até o final do ano. Convido vocês para acompanhar as análises, então se alguém viu o vídeo e falou, ela não falou de estratégia, ela não falou do acidente do Ricciardo e do Verstappen, eu coloquei tudo lá no meu blog, acho que ficar repetindo não faz muito sentido, então julianeserrazoli.com.br. Estão todos convidados a acessar o blog, para comentários, respondo todos. Então, nos vemos lá ou nos vemos por aqui e até mais.